Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da previsão do tempo. E já fica o convite, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações sempre que a nossa edição da manhã aqui do TV Notícias Agrícolas começa. Por isso é importante você estar antenado aqui, ter se inscrito aqui no canal, porque quando a nossa programação começa, você vai receber a notificação e vai acompanhar as principais notícias desde as 8 horas da manhã até o final da tarde ali com o fechamento de mercado. Agora vamos falar sobre o clima que continua preocupando, né, os gaúchos, mas a gente já está de olho para essa previsão. Vamos ver quais informações a gente tem para o pessoal lá do sul do país com o Lanzwerks Júnior. Lanzwerks, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Todos que nos acompanham aí no canal. Tem muita informação para essa semana, uma mudança de padrão, coisa boa e outras que talvez um pouco mais difíceis aí de lidar. Mas a gente vai trabalhar elas aqui ao longo da programação. Vamos sim. Vamos mostrar então, Lanzrex, quais foram os mapas que você separou para a gente essa semana. Comecei trazendo aqui a parte da previsão de chuva, né? Enquanto eu falo com vocês, olhando aqui para a câmera, pela câmera, eu olho aqui na outra tela para trabalhar os mapas. Na semana passada eu já trazia para vocês com relação à condição de chuva que seria mais persistente lá no Mato Grosso. Tanto é que boa parte da programação de hoje, quem não viu, o pessoal aí no acompanhamento da safra, no quadro trazido hoje pela Carla, tanto que ela foi trabalhando essa questão da logística sendo impactada, né? Isso é uma realidade mesmo, tanto dentro da propriedade, quanto também na parte do escoamento. Isso vai ainda continuar pegando um pouco no estado do Mato Grosso, e aí eu começo a mostrar aqui mais um mapa, porque é um estado que ainda continua tendo bastante chuva, principalmente na porção mais norte do estado. No sul, ali divisa com Mato Grosso do Sul, com Goiás, até que tem um pouco mais de chuvas isoladas, mais falhadas, mas nessa metade norte está bastante consistente ainda. Mas de modo contrário, daquilo que eu trouxe e os demais colegas também trouxeram na semana passada, tinha muito mais chuva distribuída no Brasil. Olha como que ela está mais concentrada no centro-norte do Brasil. A gente vê região sul, boa parte do sudeste também, nordeste, com chuvas muito isoladas. Então começa a semana mais seca, mas ainda Rondônia e Mato Grosso sendo estados com bastante frequência de chuva. A gente vê isso também para o dia de manhã e aí começa a ter um cenário mais favorável ali para áreas do Tocantins, do Goiás. Isso até terça-feira. Na quarta vem uma mudança também importante. Porque no Rio Grande do Sul, toda a dificuldade que os colegas, os amigos produtores do Rio Grande do Sul estão passando devido às temperaturas elevadas, à irregularidade na chuva, tem uma frente fria que vai passar, vai ser muito passageira, ela é muito rápida, mas vai ajudar principalmente essa porção mais sul, ou seja, a área aqui de fronteira com o Uruguai, contribuindo com um pouco de chuvas para lá. No Paraná, Santa Catarina, tem condição, mas é aquelas chuvas mais falhadas. Pega em parte da propriedade, uma fazenda ou na outra, não tem chuva para todo mundo. Continuando na avaliação, mais uma vez, Rondônia e Mato Grosso continua mais chuvoso, tem uma condição de chuva mais isolada ali para Mato Grosso do Sul e Goiás. E aqui eu não mencionei nos mapas anteriores, mas desde ali de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, está persistindo um tempo mais seco. Se não chove nesse momento que temos sol, mas passando por cima, digamos assim, né, nesses estados, momento de verão, é claro que a temperatura vai subir. E essa é uma tônica que vai pegar muito na semana que vem. Eu vou falar disso mais para frente, porque nesse curto prazo, olhando aqui agora para quinta-feira, é o Rio Grande do Sul e toda aquela região que estava mais quente devido a essa passagem de frente fria mais rápida, mas ainda assim vai promover ali 1, 2 dias consecutivos de formação de nebulosidade, condição de chuva, melhora o cenário por lá, reforço a condição para Mato Grosso, que ainda vai continuar tendo essa frequência de chuva. Indo agora para sexta-feira, mais uma vez, áreas produtoras com condição para chuva, e aí aquela frente fria que estava atuando lá na região sul, ela já se afasta. E aí deixa o Rio Grande do Sul sem condição de chuva para esse dia. A gente está dando um pouco de atenção nesses estados porque está passando um pouco mais de dificuldade ou de extremos mais intensos em termos de chuva ou de, nesse caso, não haver chuva também.
E aí o outro lugar que a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhes vai ser ali no final de semana para a região, mais ou menos para essa porção aqui, que o calor vai começar a mudar de direção. Perceba que aqui no sul do Brasil, agora um novo sistema de baixa pressão, áreas de instabilidades vão se formar ali, e aqui a gente já está avaliando no dia 15, ou seja, no sábado. Quando a gente vai para o final de semana, aí vem um cenário mais consistente para os amigos produtores da região sul de modo geral. Que olhamos o cenário anterior do sábado, a gente já está olhando aqui para o final de semana como um todo, dia 17, já chegando na segunda-feira, olha como tem condição de chuvas mais significativas, bem distribuídas, volumes mais elevados atuando no Rio Grande do Sul. Pode ser que seja difícil ainda pensando em qualidade de grãos, de safra, porque o momento já passou, mas claro, a chuva a gente menciona porque ela está retornando para a região, importante devido a tudo que aconteceu lá em termos de dias consecutivos com tempo mais seco, a chuva não atuando por lá. O que chama a atenção agora da chuva não atuando é aquele cenário que tinha desenhado no mapa anterior, vou reforçar nesse, o predomínio de céu aberto e dificuldade de ocorrência de chuvas nessa região, é que a gente já está avaliando no início da semana que vem, e vai ter áreas aqui nesse interior do Brasil que já vão poder se aproximar com temperaturas na casa dos seus 37, 38 graus, dependendo muito do conjunto de modelos que se avalia. E aqui vem uma outra mudança também em seguida. Aquelas condições de chuvas persistentes que estavam acontecendo até domingo, mais ou menos, segunda-feira, no Mato Grosso, ela vai começar a perder força. Aqui é muito provável que haja um avanço muito significativo, muito rápido dos trabalhos de campo no Mato Grosso. Vou fechar a previsão aqui olhando para o dia 18 e 19, terça e quarta-feira da semana que vem, porque é esse cenário aqui que eu estou mencionando. A gente já vê porção aqui do estado, pegando o Goiás também, né? Ficando mais seco, e ali então no dia 19 ele é como que o Brasil Central, condição de tempo mais seco, e nesse tempo seco, boa parte desse momento está acontecendo em Minas Gerais, Bahia, norte de São Paulo, que é justamente a região do Brasil que vai ficar bem quente na semana que vem. O que está quente nesses dias agora, né, segunda, terça e quarta, é ainda o Rio Grande do Sul até a chegada daquela frente fria bem passageira para amenizar a situação por lá. Então aqui avaliando a condição do acumulado nos primeiros 5 dias, depois nos 5 subsequentes. A região que eu mencionei para vocês lá no Mato Grosso é que ainda chama atenção devido à questão de gargalo de logística, tanto nos trabalhos de campo para fazer a colheita do grão, quanto também para escoar esse material depois, né? Qualidade das estradas dificultando, tem toda uma questão ainda de fretes, congestionamentos. Então esse é um lugar que chama atenção pela quantidade de chuva que está sendo esperada, e essa região aqui chama atenção pela dificuldade de ocorrência de chuva, que é a mesma região do mapa da direita, que aí olha do dia 15 ao dia 19, dificuldade de chuvas pegando ali mais entre Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ali onde está esperadas temperaturas mais elevadas também. E com aquela outra frente fria que eu mencionei, que aí ela vai ser mais consistente, trazer chuvas mais significativas, atuando no sul do Brasil, que tanto teve dificuldade com o clima nessa safra. Então, fechando aqui nessa previsão de curto prazo, as condições para chuva significativa estão no Rio Grande do Sul, até que enfim a gente fala de chuvas significativas e consistentes atuando por lá, e na região que eu mencionei aqui no Mato Grosso, que pode promover dificuldade aí nessa questão logística para o estado. E na região, na porção seca que eu já mencionei ali no mapa anterior, onde vai fazer mais calor, né? E aqui também eu trago hoje um novo pacote de dados que saiu para a gente avaliar as condições no fevereiro como um todo, assim como março e abril, tanto para chuva, acima ou abaixo da média climatológica, assim como também temperatura mínima e máxima. Esse mapa aqui avalia a condição da esquerda, né? O que é a climatologia de chuva para o mês de fevereiro, ou seja, quanto chove na média? Então tá aí os valores pela escala de cor no mapa da esquerda. No mapa da direita, o quanto está sendo projetado pelo conjunto europeu, esse MWF, em termos de ficar chuvas acima ou abaixo da média, colocando o mês como um todo. E aqui a gente já viu uma condição para
um Brasil central mais seco, justamente coincidindo com essa previsão que eu mostrei agora, colocando que a chuva vai dar uma sumida, né? Ela vai sair de cena nessa região, então promovendo, obviamente, chuvas abaixo da média e com temperaturas mais elevadas. De modo contrário, olha que interessante, Erickson, o Rio Grande do Sul, que estava com as dificuldades lá de chuva, pode fechar o mês aí com um pouco mais de regularidade devido a essa passagem de frentes frias atuando lá na região, ainda ficando próximo da média em parte ali do estado, Santa Catarina e Paraná. A gente vê uma divisa também atuando naquelas áreas que eu mencionei, onde a logística, o gargalo pode ser mais difícil aqui nas áreas do Mato Grosso e Rondônia, nessa porção mais norte do Brasil, ficando com as chuvas acima da média. Esse pacote é o europeu. A gente compara ele também, eu gosto de fazer essa comparação com os dados do NMME, que aí já é um conjunto de modelos americano. Tá nesse slide seguinte, e a gente vê uma certa similaridade no posicionamento, a gente coloca as chuvas acima e abaixo da média. Eu vou fazer um rabisco mais geralzão aqui no mapa da esquerda, que aí já é a fonte do modelo americano, e o da direita, que também é parecido, a gente vê o Brasil Central ficando com as chuvas abaixo da média e, de modo contrário, os extremos norte e sul tendo um pouco mais de regularidade ou frequência de chuva, promovendo acumulados ali acima da média. Então, essa aqui é uma informação interessante, porque ela tende a meio que mudar aquilo que a gente estava acostumado nesses últimos períodos, com mais chuva em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, tem tudo para posicionar aí um final de fevereiro mais seco nessa porção central do Brasil, para quem está procurando trabalho de campo, ou a safra está ali justamente no momento de colheita, dessecação, interessante. Mas para estabelecimento de segunda safra já pode ser um pouco mais difícil, porque aí não tem uma umidade suficiente, você vai esperar, não quer aproveitar a passagem da colheitadeira para passar a plantadeira. Então, assim, tem toda essa questão que pode ser que você jogue um pouco ainda mais para frente a questão da janela, pô, mas aí vai ficar fora da janela pensando em milho. Será que o pessoal vai mudar a estratégia pensando em gergelim, feijão? Bom, isso é uma conversa que a gente vai começar a ter aí, provavelmente até ao longo de fevereiro a gente converse mais sobre esse aspecto também. Vamos olhar agora para março, a condição de chuva. Tem então, né, o mapa da esquerda mostrando a climatologia, o tanto que chove na média, e aqui é uma informação boa, Erickson. E a gente vê que boa parte das áreas produtoras do Brasil está com volumes ali dentro, levemente acima, ou às vezes em algum lugar até abaixo da média, mas ainda é algo marginal, está variando pouco quando a gente olha na escala de cor. E tanto esse conjunto de dados, que é o europeu, quanto o da esquerda, que agora que a gente avalia o americano, tão similares, parecidos, não há uma divergência tão grande, termos de colocar muita chuva acima abaixo da média. Então, pensando em safrinha, março, o pessoal que vai trabalhar, ou então que de fato vai ali para uma pastagem, pensando em palhada, ou mesmo para colocar um gadinho ali, fazer uma engorda, um trabalho nesse sentido, não está sendo um março, sendo colocado um março com tanta dificuldade assim de chuva. Esse é um mapa interessante para o produtor brasileiro que está esperando chuvas ali em março. E o abril? Bom, aqui então mais uma vez a climatologia da chuva no mapa da esquerda, na apresentação, e na direita é um mapa até meio parecido com a condição de abril. E ele mostra ainda, mais uma vez, já vou passar agora para fazer o comparativo com o NME, o americano, mais uma vez, nada muito discrepante por enquanto, em termos dessas chuvas ficarem acima ou abaixo da média. Talvez o que chama um pouco mais atenção é o Rio Grande do Sul, que ambos os modelos colocam um sinal ali de ter chuvas levemente abaixo da média. Mas a gente vê o Brasil Central performando com volumes ali próximos daquilo que acontece ao longo, considerando essa média histórica dos últimos 30 anos, 2000, de 1999 a 2020, 1990 a 2020. Então, assim, também é um sinal interessante, porque não está falando que a chuva vai cortar logo em abril. Não sei se você lembra, ano passado, quando a gente estava saindo daquela condição de El Ninho, em abril, cortou a chuva logo ali a partir de 10, 11 de abril, que inclusive culminou naquele período seco longo que a gente passou ano passado. O pessoal esperando frente fria, geada, estava quente em junho, julho, agosto, muitas queimadas. A chuva cortou muito antes, tirou a umidade no solo de uma forma muito precoce. Ficamos dependendo daquelas frentes frias bem rápidas e que quase não geraram chuva.
E essa condição aqui, colocando abril próximo da média, também é um copo meio cheio de se olhar para os próximos meses, em termos de frequência de chuva, que para promover uma qualidade de produção mais saudável para quem está pensando em safrinha, ou até mesmo mudando ainda a questão de estratégia para pastagem e tal. Então, esses são os mapas que eu trouxe para a gente falar aqui hoje, olhando tanto esse curto prazo quanto também os próximos meses. Muito importante a gente ter esse panorama, principalmente olhando aí para os próximos meses, porque nesse momento a gente tem duas preocupações nos works, olhando para esse geral que você nos apresenta. Primeira preocupação é essa preocupação que a gente já conhece do Rio Grande do Sul, né? Algumas perdas nas lavouras já acontecendo, e a gente sabe que essa frente fria que está chegando, ela traz um certo alívio, mas não resolve 100% do que já se perdeu lá, né? A gente está com uma estiagem de muito tempo, tá com essa onda de calor muito alta. A segunda preocupação que a gente tem é essa fronteira, que você também destacou aí, né? A fronteira entre Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, que é uma região onde a gente já está destacando, né? E tendo informações de perdas, não perdas, né? Mas castigando ali os cafezais, né? A gente não está no período de perda de cafezal, mas já está castigando ali esses cafezais. Essas duas regiões, então, para os próximos dias, para os próximos meses, o que a gente explica, né? Por que está acontecendo esse momento de estiagem nesses dois lugares e como deve se comportar o clima para os próximos dias? Nessa região ali mais norte da Bahia, sul da Bahia, na verdade, divisa com Minas Gerais, considerando os próximos 10 dias, até pega parte desse cenário que você mencionou, Erickson, porque vai ser mais de chuvas falhadas. Então vai ter aquela condição que você vê uma chuva acontecendo no horizonte, mas ela não está bem distribuída, então a probabilidade, a chance de chegar na propriedade do produtor é bem mais difícil. Até a gente vai ter nessa semana agora a forma como a circulação da atmosfera vai promover o que poderia até desenvolver ali um momento mais chuvoso, mas aparentemente vai ter uma área de formação que vai em altos níveis que não vai deixar a chuva acontecer daquela forma parecida com os acres, né? Então não vai ser uma situação dessa. Pelo contrário, vai ser uma situação que vai inibir a formação de chuvas em boa parte, se eu pegar de uma forma mais ampla, né? Em toda essa região aqui, que pega justamente as áreas que você mencionou. E aí, somado a essa condição de chuvas fracas, mal distribuídas, é claro que o calor vai cada vez mais, passa um dia, passa o outro, 34, 35, 36, 37, vai ficando mais quente. E à medida que vai ficando mais quente, a água que está no solo também vai embora mais rápido. Isso é uma cara mais parecida para de mais ou menos ali dia 15, dia 16 de fevereiro, para o final do mês, culminando nessa situação que eu mostrei aqui, nesses dois mapas que eu vou colocar agora, sendo projetado pelos dois centros aí de clima, que as chuvas, pegando nessa área que você mencionou, ficando com volumes aí na casa de seus 30, 40 milímetros, abaixo da média. Ambos os conjuntos de modelo mostram um cenário muito em linha com o que a gente olhou agora para os últimos dias, e também com o que o pessoal já está relatando que está acontecendo nessa região. O que me chama a atenção, antes da gente olhar para março e abril para essa região, é que a área que está ficando abaixo, está sendo projetada abaixo da média, ela foi se expandindo nos últimos períodos que a gente foi analisando, fazendo um comparativo no final de semana, estudando, você vê que o modelo europeu colocava chuvas já abaixo da média atuando no Brasil Central, só que ela expandiu um pouco mais e intensificou o volume também, principalmente aqui em Minas Gerais, colocando chuvas abaixo da média. Então, uma das áreas e das culturas que vai sofrer com essa condição, obviamente, o café em toda a região aqui, pegando, né, das áreas produtoras, colocar da Bahia até Minas sofrendo com isso. Um pouco da área de cana de São Paulo, Triângulo Mineiro, também pega esse tipo de cenário, a área de laranja, azeite, a parte de oliva, né, ali no sul de Minas Gerais. Então, todo esse cenário que é inclusive uma cultura que gosta mais de temperaturas mais baixas, ficando com chuvas abaixo da média e temperatura acima da média, também é algo chamativo.
E aí, olhando para março, para essa região que você mencionou, aí é onde vem um pouquinho da melhora, porque o sinal ainda não é daquelas de uma intensidade maior em questão de tirar as chuvas dessa região. Mas a gente vê que ambos os conjuntos de modelo também são congruentes em colocar ali um sinal de levemente abaixo da média. Então, obviamente, se você vem de um cenário de fevereiro ficando abaixo da média, temperatura elevada, vai para um março que as chuvas também ele não estão tão satisfatórias, podendo ficar um pouquinho abaixo da média, é claro que chama atenção. E finalizando o abril, para essa região que você mencionou, que já há aí relatos, né, o pessoal observando essa condição de mais estiagem atuando por lá, é claro que o abril já tem chuvas menos volumosas, acaba tendo um pouco mais de distribuição entre um período de chuva e o período seco, mas tem um cenário ali de ficar pelo menos próximo da média. É uma média que ela é menos volumosa, é verdade, mas pelo menos é algo que não está ali tão abaixo da média. Então, tentando olhar o copo meio cheio, digamos assim, né? E aí, bom, é um cenário que poderia ser mais difícil, mas é claro que pode pegar a maior dificuldade ali desse final de fevereiro e março, e ali sim que pode agravar um pouco mais o cenário. Lá na frente tem um desenvolvimento, uma qualidade do produto um pouco mais baixo pelo que vai passar, mas agora nesse curto prazo. É. É importante a gente mostrar isso, pessoal, e ter essa análise do Landsworks, até porque há um tempo atrás a gente fez uma reportagem e tem uma preocupação que acontece nessa região entre a Bahia e Minas Gerais, que é uma região que está cada vez mais quente, tá? E é uma região que está começando a desenvolver, está passando de semiárido para árido. Ou seja, começa a ter essas dificuldades cada vez maiores de precipitações, né, de disponibilidade de água no solo, enfim, é algo que está acontecendo e pega exatamente essa região e é uma preocupação e é sempre importante a gente estar acompanhando essa fronteira entre Bahia e Minas Gerais. Aí. Bom, Lanzverx, agora eu vou, antes da gente entrar para a participação do pessoal que está aqui no chat, eu vou pedir uma outra solicitação para você, que é dar uma olhadinha como fica o clima para a Argentina. Porque, pessoal, lá na Argentina, além da gente ter esse competidor, né, nosso principal competidor de grãos aqui, né, na América do Sul, de 16 a 22 de fevereiro, a gente vai ter um crop tour que vai passar pela Argentina. O nosso diretor, o Daniel Olive, ele vai estar lá com o Ginaldo de Souza, que é um consultor que sempre ajuda a gente a entender o mercado de soja. E eles vão visitar nas lavouras. Enfim, o Ginaldo ele tem uma metodologia para ver, né, as lavouras, contar as vagens da soja, ter ali um panorama de como deve ficar a safra argentina, principalmente para a gente ter essa noção, né, de como está o nosso principal competidor. E na questão de clima, Lanzwerks, como deve ficar a Argentina nesses próximos dias? Você leva blusa, você leva guarda-chuva para o tour, né, Eric? Bom, eu diria que o pior lá, aquele momento de temperaturas bem elevadas, ele está passando. A gente tem esse momento de calor que está acontecendo por lá agora, e aí eu vou colocar um outro mapa aqui na tela para a gente acompanhar justamente esse momento. Olha como que nesse curto prazo está difícil as temperaturas por lá. É claro, não vai pegar o momento ainda aqui do crop, mas olha só, temperaturas predominantes acima de 40 graus em áreas muito vastas. É o que justamente pega as temperaturas elevadas ali no Rio Grande do Sul, pega a parte do Paraguai. Então, no curto prazo, muito difícil. Interessante mesmo esse tour lá, porque a qualidade do grão, depois desse cenário que está ocorrendo na Argentina por agora, vai ser interessante de verificar. Eu vou passando aqui nos próximos dias para a gente ver tanto que essa temperatura ainda vai continuar quente, depois vai ter uma mudança no padrão. Esse aqui já é a máxima para amanhã, é aquela frente fria rápida que vai passar ali no sul do Brasil, que vai diminuir um pouco as temperaturas. Aqui na quarta-feira, como que já promove, né, deixa essa temperatura mais quente, mais ali nessa região. Ainda fica quente ali de certa forma em algumas áreas, mas diminui nessa porção aqui, em parte do Rio Grande do Sul. Avaliando para quinta-feira, começa a diminuir ali, na sexta, volta a expandir a temperatura. E aqui a gente já está chegando próximo do momento do tour de vocês, né? Que é a partir do dia 16, dia 15, dia 16. Bom, aqui
estamos divisa entre o Argentina e o Uruguai, que a temperatura ainda está bastante quente. Estamos falando aqui, Erickson, de 6 dias com áreas com predomínio de temperatura máxima passando de 40 graus. Bom, isso tem um efeito na qualidade do desenvolvimento de toda a estrutura da planta. Então, esse crop vai ser importante para, de fato, verificar como está o desenvolvimento, de fato, né, a qualidade das lavouras. Olhando para a semana que vem, 17, aí vem aquela frente fria mais consistente que vai levar a chuva para o Rio Grande do Sul, Uruguai. E aí, obviamente, isso deve também melhorar a condição das temperaturas. Claro, de fato melhora, mas ainda assim, áreas do Paraguai bastante quente. Onde vocês vão atuar ainda vai ter temperaturas mais elevadas. No norte da Argentina, próximo da região de Buenos Aires, está um pouco mais tranquilo em termos de máxima, porque aí não está chegando nem a 30 graus. Olhando já no meio da semana que vem, quarta-feira, a máxima, mais uma vez, é o norte da Argentina, que está bastante quente. Áreas ali da porção mais centro, centro-sul, na casa dos seus 30, 30 e poucos. Algumas áreas do resquício da frente fria, que vai atuar, até por conta dessa nebulosidade atuando aqui, deixa ali a temperatura na casa dos seus 30, mais ou menos. E eu já vou colocar um outro mapa aqui para a gente ver o total de chuva que vocês o pessoal deve receber durante a viagem. A gente olhando aqui agora a partir do dia 10, aquela frente fria que vai atuar no Rio Grande do Sul, então leva um pouco de chuva para aquela região. Indo para o final de semana e início da semana que vem é quando começa aquela outra frente fria, a mais consistente. Ela sim vai contribuir com uma melhor distribuição de chuva entre Uruguai e Argentina, mas veja bem, essa região entre o Paraguai e a Argentina, que vai estar muito quente, não está recebendo volumes tão significativos e não está tendo a frequência também das instabilidades. Eu consigo avançando no tempo e não está sendo favorecida as precipitações por lá. Continua sendo aqui mais próxima região na divisa com o Uruguai, ao norte de Buenos Aires, ali está tendo condição mais de volumes mais significativos, mas reforçando, essa região entre o Paraguai e a Bolívia e a Argentina, ali está ficando bastante quente por dias consecutivos e as chuvas não estão generosas. Então é bastante provável que o pessoal pegue alguma pancada ou outra na semana que vem, mas o calor vai ser meio que difícil fugir durante esse tour, viu, Erickson? Bom, Daniel, Ginaldo, leva a galocha, leva chapéu, leva guarda-chuva, leva protetor solar. Separa uma parte aí na mala para se preparar para clima diversos, né? Bom, vamos para a participação de quem está aqui no chat com a gente. Vamos passar aqui a vinheta. Primeira participação nossa é com o EZB, ele está sempre aqui com a gente, muito obrigado. E ele sempre se preocupa ali com o norte do Rio Grande do Sul, em especial em Gentil. Ele comenta aqui, a soja está morrendo, perdas grandes e um calor terrível, 10 horas da manhã já com 30 graus Celsius. O que temos aí para essa... A gente sempre comenta, especialmente ali a parte sul, né, que sempre acaba destacando, e para o norte do Rio Grande do Sul, Lanzorx. O EZB não está forçando a barra não, viu, Erickson? Realmente o cenário lá está difícil em relação a essa frequência de chuva. Na porção mais norte, essa primeira frente fria, e eu vou voltar aqui um pouquinho o mapa agora, talvez a região do EZB não seja tão favorecida. Eu vou colocar aqui no mapa dos 5 dias. Esse daqui. Porque aquela frente fria, essa primeira que vai passar, ela vai atuar mais na metade sul do estado. Alguma instabilidade vai chegar e promover alguma chuva isolada lá pela região dele. Então, pode ser que não aconteça na propriedade dele mesmo, mas na região sim vai ter alguma coisa. Agora, aqui vai atuar a partir de domingo, segunda-feira, essa sim vai ser mais generosa e vai chegar na porção mais norte lá do estado. A gente vê isso no mapa da direita. Eu vou dar um zoom aqui para contribuir com o EZB, porque talvez ele está vendo pelo celular. Esse aqui, ó, acumulado de 5 dias, olha como que o Rio Grande do Sul já passa a ser o estado que mais vai se beneficiar
com frequência, distribuição e volumes mais significativos durante esse período. Qual que é esse período? 15 a 19 de fevereiro. Até lá, a temperatura de fato vai judiar mais um pouquinho, vai ficar mais quente. Essa primeira frente fria muito ao sul, não vai contribuir tanto para a região dele, mas depois sim vem temperaturas mais amenas e condição de chuvas mais frequentes, mais significativas para a região dele. Bom, a próxima participação que a gente tem aqui é do Honorato Magalhães. Ele pergunta para a região de Capelinha, Minas Gerais, muito seco. Acho que é um pouco aquela região que a gente estava comentando agora há pouco. Pega lá mesmo, e realmente lá tá seco, já tem alguns dias que tá chuvas falhadas acontecendo por lá. Esse momento que a gente vai passar agora, na verdade, ele é mais intenso e mais abrangente em termos dessa condição de chuvas falhadas. Já tá até no mapa que a gente está avaliando, como a área que eu acredito que pega aqui justamente a região da Capelinha, como que ele vai passar só por esse momento de chuva isolada, ver uma pancada, outra acontecendo, não tem uma frequência muito boa de chuvas para lá. Volumes talvez pontualmente pode até ser significativos, mas devido a essa distribuição muito falhada com a chuva isolada, é difícil de fato que por 2, 3 dias seguidos, pelo menos de hoje até sexta-feira, promova um acumulado significativo para a região de Capelinha. É difícil. E para a semana seguinte, ou quando a gente avalia aí de sábado até a quarta-feira da semana que vem, fica um pouco ainda mais difícil, que é o que a gente vê no mapa da direita. Em Minas Gerais vai passar seu estado, junto ali com parte de Rio de Janeiro, Espírito Santo, provavelmente não vai ter chuva. Estamos falando aí de 4, 5 dias sem condição de chuva. Como a gente vê, né, algumas manchinhas aqui em cinza, eu vou dar um zoom para contribuir também. A gente vê umas manchinhas ou outra aqui, que o modelo acaba pegando uma área de instabilidade que pode ter uma pancada isolada. É verdade, pode ter mesmo. Mas é tão grande a área que o predomínio de céu mais aberto, ou então aquele céu que vai ter ali um sol entre nuvens, que vai ser difícil a chuva atuar na região como um todo. Então é muito mais difícil da chuva chegar na propriedade. Mas a questão, Erickson, é que a gente está vendo um cenário, o Honorato já falou, está mais seco. Vamos para 5 dias agora que a chuva vai ficar bem falhada, para depois mais 5 dias que praticamente não tem condição de chuva. Então, por isso o modelo reforçando nesse cenário aqui, né, das chuvas ficando bem abaixo da média nessa região de Minas Gerais, por conta desses dias consecutivos, indo agora para o final de fevereiro, mas não tendo chuva. E claro, quando a gente olha nas questões de temperatura, vai fazer bastante calor ali, a partir principalmente de domingo e segunda-feira. Muito bem. Lanzoex, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, vamos cuidar aí, vamos acompanhar o pessoal no tour na semana que vem. Vamos acompanhar sim. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal, vamos para as notícias do clima dessa manhã. A gente tem uma notícia aqui do INMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, e essa notícia comenta um pouco os impactos do Laninha no clima brasileiro e o que esperar em 2025, né? Esse artigo, publicado pelo INMET, então, comenta o seguinte, que o planeta já está sob o fenômeno Laninha, conforme anunciado pelo NOAA, né, que é o National Oceanic and Atmospheric Administration, né, e que em janeiro mostrou realmente que temos a atuação do Laninha. A meteorologista do INMET, Daniele Ferreira, explica que em anos de Laninha observa-se a redução das chuvas na região sul do Brasil, a gente está vendo isso, né? Tanto na quantidade quanto na frequência, havendo possibilidades de alguns períodos longos sem precipitações. No entanto, não é somente no sul brasileiro que o Laninha tem forte impacto. Todo esse movimento caracteriza o fenômeno nasce no Oceano Pacífico Equatorial e reverbera de formas distintas em outras regiões. Na faixa norte das regiões norte e nordeste do Brasil, ocorre o inverso, o excesso de chuva, o que vem acontecendo atualmente em grandes partes dessas áreas, com constantes avisos laranja de perigo para chuvas intensas. Semana passada a gente viu bastante isso, né, pessoal? Aquele corredor de umidade passando pelo litoral do Nordeste, trouxe muitos prejuízos, né, para vários estados nordestinos.
a umidade muito grande também lá no norte do país, trazendo essas precipitações. Enfim, parte dessa explicação é exatamente esse fenômeno, né, dos impactos do Laninha. O governo lá no Paraná, o Paraná vai comprar mais radares meteorológicos. O governo do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, IAT, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, vai aplicar 90 milhões de reais por causa de uma indenização da Petrobras no projeto Monitora Litoral, concebido para melhorar o sistema de monitoramento de chuvas na região, trazendo aí, né, mais precisão e mais informações para o clima do Paraná. O MIDR, né, que é o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, traz aqui um alerta, né, e reconhece a situação de emergência em 2 cidades cearenses afetadas pela estiagem. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nessa sexta-feira passada, dia 7, a situação de emergência nas cidades cearenses de Itatira e Boa Viagem, afetadas pela estiagem. As portarias com reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. Se você quiser ter mais detalhes, né, ter mais informações, entre em contato aí com a Defesa Civil, né, da sua cidade ou da sua região. MIDR também reconhece cidades gaúchas afetadas pela estiagem, conforme a gente vem comentando aí nos últimos dias. Agora vamos para os alertas do INMET. No mapa de alerta ali no norte, mostra perigo, né, para chuvas. Iniciando ali, né, no dia de hoje, chuvas entre 30 e 60 milímetros e 50 a 100 milímetros, com ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Principalmente afetando ali Acre, Amazonas, Pará, até partes ali do Maranhão. Enfim, esse é o primeiro alerta para o norte do país. O próximo alerta fica ali, né, nessa parte de Santa Catarina. O alerta ali para Santa Catarina é em relação ao clima. Risco de temperatura 5 graus Celsius acima da média por período de 3 a 5 dias, pegando principalmente Florianópolis, sul do estado, Vale do Itajaí e norte catarinense. O último alerta, como de costume nos últimos dias, é para o Rio Grande do Sul, devido à temperatura também, né? Temperatura 5 graus Celsius acima da média por período maior do que 5 dias, pegando toda essa região, né? Sudoeste, oeste, centro-ocidental, noroeste, metropolitana de Porto Alegre, sudeste, nordeste, centro-oriental do Rio Grande do Sul e até um trechinho aqui de Santa Catarina. Vamos para os alertas do CEMADEM. Bom, o alerta do CEMADEM, principalmente ali para a região norte, Amazonas, Amapá e Pará, considerando moderada a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de Manaus, Macapá e Belém, devido à previsão de chuvas que pode gerar acumulados pluviométricos significativos e pancadas localmente fortes ao longo do dia. Para o Nordeste, o alerta fica para o Maranhão. O Maranhão tem se preocupado bastante, né, por causa de muitas chuvas ali na região. E o alerta de hoje considera moderada a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos na região intermediária de São Luís, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados pluviométricos significativos e pancadas localmente fortes ao longo do dia. Esses são os alertas do dia. Você que está nessas regiões, entra em contato também com a Defesa Civil, entra no INMET, no CEMADEM, se informa. Se for necessário, toma as medidas possíveis para ficar em segurança. Lembrando, pessoal, é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para você acompanhar toda a programação que começa às 8 da manhã e vai até o final do dia com o fechamento de mercado. E quando você ativa o sininho e deixa o like, você ajuda o nosso canal a crescer, você ajuda mais pessoas a encontrarem
no nosso canal, as nossas informações, e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, na home do Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.